Pessoal, então vamos dar prosseguimento, né, ao vídeo anterior. É isso, né? Vamos lá pro programa, né? Vocês estavam vendo só a tela. Agora vamos lá pro programa. Aqui, ó. Aquilo que vocês viram anteriormente foi o que a gente fez, né? O molde do corpo da bolsa, frente e costas, tá? E o molde do fundo, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos começar a marcar, né? Fazer uma marcação, eu venho com a minha linha, qualquer linha, vocês podem ser mão livre, vocês podem escolher, perdão, vocês podem escolher entre mão livre e linha de 2 pontos, tá? Eu gosto da mão livre pelo seguinte, ó. Eu venho aqui, eu clico no nó, sempre o nó, né, gente? Sempre o nó. Clico e solto. Soltou, ela fica assim, ó. Eu tô só segurando o mouse para cima, seguro o mouse para baixo, entendeu? Entendeu? Eu vou trazendo até aqui, ó. Aqui eu clico de novo, tá? E como é uma marcação, eu vou colocar essa linha pontilhada, tá? Assim, não é porque isso seja uma regra, uma norma, né? Eu faço isso para diferenciar do restante, tá bom? A mesma coisa aqui, clico e solto e venho, eu acho essa linha incrível. Ó, vou lá, oi, tudo bem? Aqui, ó, vem aqui, nó, pronto, ela foi no lugar certinho, tá vendo? E tem uma marcação embaixo, bem sutil, né? Que orienta também a linha reta, além de você poder usar o botão Ctrl do seu teclado para te ajudar na linha reta, tá bom? Se você tiver dificuldade. Enquanto ela está selecionada, eu faço o pontilhado. É aqui que eu vou ter que colocar eu vou colocar o fundo aqui, tá? Que é, então, um material que eu vou cortar. O que eu vou fazer com ele? Eu vou cortar, agora vem a parte mais legal, né? Eu vou fazer uma dobra aqui, que seja o virado, né? O famoso virado. Também vou virar, vou dobrar aqui. Eu vou usar o termo dobrar, tá bom? Porque eu não tô ensinando técnica de costura, longe de mim. Eu tô só falando sobre como que nós vamos fazer certas coisas aqui. Eu ponho, vamos colocar já o contorno dele. O que é esse contorno? O contorno nada mais é do que aqui para nós, né, nesse desenho, para nós, nesse momento, esse contorno, ele passa a marcar o espaço de costura. Eu vou pôr o espaço de costura em 0,75, porque a minha máquina, ela trabalha com esse espaçamento. Se a sua máquina é uma máquina doméstica, ou tem mesmo industrial, mas tem outro tipo de calcador, for maior, você vai alterar aqui. Você põe 1,00, enfim, tá? Contorno externo, eu clico aqui, tá certo? Então, com isso, eu tenho já o fundo com a costura, certo? Essa costura eu vou colocar para dentro e essa aqui também eu vou colocar para dentro. Então, eu vou fazer uma dobra, tá? Eu vou, assim, como eu faço, né? Eu colo, eu faço aqui, eu dobro para dentro com cola ou com aquelas fitas dupla face próprias para isso, tá? Aquelas fitinhas que a gente cola, que gruda até na alma. Você põe a fitinha aqui, tira o papelzinho branco e depois dobra para dentro, sendo que a fitinha já tem o tamanho certo, 0,75, tá? Se não tiver, você faz um desenho a lápis, coloca a fita e dobra, enfim, ou cola. Depois que você fez isso, essa parte fica de fora, né? Essa parte fica de fora. Depois que você fez isso, você vai pegar, né? E vai vir com essa peça para cá. Você já tá com o seu molde, né? Dessa forma como você tá vendo aí, a sua peça tá assim. Você vai vir aqui, ó. Vai encaixar aqui, tá? Isso aqui já tá dobrado, não existe mais. Isso aqui também não existe mais, só existe isto.
essa parte aqui tá fora. E por quê? Porque ela vai ser costurada junto com as demais. E é isso que vai formar esse acabamento aqui, ó. É isso aqui, tá? Esse acabamento aqui é quando você costura junto, tá certo? Agora, a gente olhando, né? Tá vendo aqui? Ele foi pespontado aqui, né? Na hora que eu coloquei lá, acertei e tal, foi pespontado. E aqui em cima um pouquinho é a dobra. Quer dizer que eu não vou fazer isso em cima da dobra, entendeu? Isso é uma questão de vocês ajustarem na sua modelagem. Se você fizer isso em cima da dobra, talvez não fique muito, muito bom. Dependendo do material que você vai usar. Porque, ó, aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Essa parte é uma parte mais grossinha. Ela tá um pouquinho abaixo da dobra. Tá? Senão ela vai ficar aqui, bem na dobra. Tá? Eu faria diferente. Eu faria um pouquinho abaixo da dobra. Para isso, eu vou ter que fazer uma marcação diferente. Outra coisa, eu posso colar esse fundo aqui antes de pespontar aqui, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que quando eu tenho essa marcação aqui, eu posso pegar e descer um pouquinho ela, né? Eu vou pôr, vamos supor que eu ponha aqui. Eu venho para minha ferramenta dimensão paralela e eu venho do nó, agora muda um pouco, porque eu não vou para outro nó, tá bom? Puxo até, deixa eu ver, não, é nó sim. Nó, tá? Porque eu fiz uma linha e ele é nó. E eu puxo para cá para ver quanto tem, né? Ele tem 0,60 centímetros aqui, tá? Aí você vai dizer assim, não, mas é muito grande isso aqui, eu não quero aqui. Eu quero que fique mais para cima. Seleciona a tua linha e com a tecla do seu teclado do lado direito, perto do numérico ali, você vai subindo essa linha. E conforme você for subindo, vai olhando lá do lado esquerdo aqui, ó, que você tem, então, essa medida também mudando. Tá? 0,5, 0,4, eu quero 0,3. 0,30. Pronto, eu quero aqui. Não quero, eu quero um pouquinho mais. Zero 0,25. Pronto. É aqui que eu vou colocar o fundo, tá? É aqui. 0,25 é a distância daqui da dobra até onde eu vou colocar o fundo, 0,25, tá? Então, isso serve para mim aqui também. Eu sabendo que é 0,25, fica mais fácil, ó. Agora eu vou subindo. Não. De nó a nó, eu tenho aqui, nesse caso, eu fiz até maior de propósito, tá? 0,57, tá? Então, eu vou ter que descer, vou ter que voltar, aliás. Opa, sem selecionar não dá. Tem que selecionar. Você tem que fazer assim. Você coloca a linha em algum lugar, faz a medição, só depois é que você faz a movimentação dessa linha, enquanto essa medida vai se modificando, tá bom? Senão não dá certo. Eu preciso de 0,25, né? Outra coisa, no teclado é mais seguro fazer isso, tá bom? 0,25, pronto. Então, o fundo
eu vou colocar a 0,25 dessa dobra, a 0,25 da dobra. Então, eu venho, coloco ele, faço a dobra de modo que ele encaixe aqui e aqui. Pode ser que ao invés de eu ter 0,75, aqui eu tenha 0,50. Tá certo? Essa borda aqui de 0,75 talvez mude para 0,50, não sei, tá? Eu acho que é isso, né? A gente faz uma borda menor. O importante é que ela vá caber aqui. Porque qual é o tamanho que eu vou ter agora? Agora eu preciso saber qual é o tamanho que eu tenho deste nó aqui até este 7 centímetros. Então, esse tamanho aqui tem que ter 7. Eu já tenho 7,5, tá certo? Eu já tenho 7,5 aqui. Então, eu não preciso pôr costura. Eu viro 0,25 aqui, o 0,25 aqui, e eu já terei 7. Ou, se eu puser uma costura aqui, eu não vou pôr 0,75. Eu vou pôr 0,25 aqui e 0,25 aqui. Mesmo assim, é muito, tá? Então, isso vai depender muito... Aqui não, aqui normal. Aqui eu vou fazer 0,75 ou 1 normal, porque eu vou fechar aqui, né? Mas esta parte aqui, se ela mede 7, eu acabei de medir, né? Ela tem 7 centímetros aqui. Então, enfim, esse fundo que eu vou colocar aqui e pespontar nessa marcação, ele deverá ter de largura 7 centímetros. O que você vai fazer, se você vai pôr 0,25, 1, 2, 5, ou não vai pôr nada, isso aí é com você. Você vai só fazer com que esse pedacinho aqui tenha 7 centímetros para encaixar nessa marcação. Essa marcação vai junto com o tecido, né? Quando você imprimir, você vai ter que fazer essa marcação no seu tecido também, no seu material, aliás, tá bom? Que é para a coisa ficar super bem feita, tá? E usando essas ferramentas aqui. Porque eu posso também usar a grade, né? Eu posso usar. Só que assim, 0,25, e enquanto você vai mexendo, aqui na grade talvez seja mais difícil, tá? Como você precisa de uma medida dinâmica, ou seja, ela tem que estar se movimentando conforme você vai testando, então provavelmente a grade não sirva nesse primeiro momento, tá? Muito bem, uma outra medida que eu preciso é aqui, para eu colocar uma aba, né? Eu tenho que colocar aqui a aba e aqui aonde ela começa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acertar o centro aqui. Tá no centro, tá? Tá no centro porque esse X me diz que esse é o centro. E aí, eu vou ter que lembrar... Vamos de ferramenta aqui. Eu vou ter que lembrar qual que é a medida. É ruim, né? Ficar toda hora dando zoom, mas é que é... Ó, aqui, tá vendo a palavra intersecção? O que é intersecção? Intersecção é onde une, né? Bate uma linha com a outra. E essa linha do meio aqui, essa linha pontilhada é uma linha, né? Então, eu venho aqui nessa intersecção, é bem aqui mesmo. Tá? Ele tem a ferramenta ajuda bem. Ele fala, ó, você tá na intersecção, beleza? Beleza. Então, agora você vem até o nó. Tá certo aqui? Tá certo, até o nó. Quanto que deu? Deu 11,50. Qual é a medida daqui até aqui? Não é 23? 11,50 é a metade. É dentro desse 11,50 e 11,50 aqui. Aqui também é 11,50, ó. Olha lá, tá vendo? Tá 11,50 lá, eu nem vou deixar marcado, tá? É dentro desse 11,50 que eu vou ter que trabalhar as minhas medidas, tá certo?
tomando um pouco de cuidado para não extrapolar, não passar muito para lá, né? Então, eu lembro que eu fiz uma aba, espera aí, eu vou medir aqui, vocês não estão vendo, mas não tem importância porque eu tô falando, né? Eu tenho aqui, já até imprimi, mas eu não lembro. Eu lembro que acho que era 7 centímetros, porque assim, eu não fico muito fixada assim no modelo, né? Para mim é importante, aí nesse caso, é a gente chegar a uma configuração tal que a gente aprenda a trabalhar com essa ferramenta, que é a ferramenta de medida, né? E que a gente aprenda a marcar mesmo aonde é que a gente vai colocar cada peça, tá? E essa ferramenta, ela ajuda pra caramba. Nesse ponto, ela é bem... Achei, ó. Ela tem... A minha, ela tem... Aqui tem, ela tem 12, mas eu diminuí, tá? Ela tem 7 de largura por 13. Então, assim, ela tem 7 aqui, porque se eu fizer ela muito grande, por exemplo, se eu fizer 12 de largura, imagina como tá ali no meu original, deu 12, porque eu fiz uma peça maior, né? Aqui eu fiz uma menor, uma maior, eu fiz olha, gente, vocês nem sabem, melhor nem falar nada. O que eu imprimo de coisa, o que eu gasto de papel, porque depois eu monto no papel, entendeu? Então, assim, até eu achar o que tá certo, o que eu gosto, inclusive tô fazendo de uma bolsa também. Essa bolsa é muito louca, mas eu tô ainda na fase de quebrar a cabeça. Então, com isso, você usa muito papel, imprime bastante. E assim, se eu faço assim, a minha tinha 12 centímetros, tá? Como eu falei para ela, 12 é 12. Ela tinha isso aqui mais ou menos. Deixa eu ver. 12. Eu não gostei, tá? Por quê? Ó, vamos combinar, né, gente? 12 centímetros aqui, ó, quer ver? Olha, é isso que a gente tem que ir raciocinando, tá? Aí vai a alça aqui, né? E vai a alça aqui. Vai ficar um troço meio apertado, então eu reduzi, tá? Eu fiz 7 centímetros, tá? Eu fiz 7 por 7,5, por 6. Só que é assim, a altura não é 6 centímetros, ela é maior, ela tem 13 centímetros, 12,5, 13. Vai depender bastante, né, do quanto você vai colocar aqui, ó, quer ver? Que aqui é a frente, certo? Aqui é as costas dela, ó. Aqui, quando chega aqui, essa aba é costurada. Então, vai depender muito da altura que eu vou costurar a aba aqui e também da própria largura da bolsa, né? Porque se eu tenho uma profundidade de 7,5, é aí que você começa a pensar, ó, quer ver? A bolsa, ela tem, a medida dela traz 7,5, certo? Então, daqui até aqui tem 7,5. Eu vou usar uma aba que pega daqui até lá. Ela não pode ter menos do que isso daqui, tá? Ela tem que ter quase o dobro, entendeu? Então, é 13 centímetros tranquilo, ou 14, dependendo da costura, tá? Eu vou pôr só, eu não vou assim me deter muito nisso, porque como eu falei lá no outro vídeo no começo, o foco é o box que a gente fez, né? Esses box que a gente tá fazendo e a ferramenta, tá bom? Essas questões assim, isso aí fica a critério de cada um que for fazer, modelar, tá? Senão a gente vai ficar fazendo uma bolsa igualzinha,
né? Tá certo que é bonitinha, tal, mas às vezes a gente pode fazer uma aba diferente, uma aba meio geométrica, sem aba. A minha não tem aba, eu não gosto disso aqui, tá? A minha não tem isso aqui, não. Então, ela só tem uma alcinha, né? Eu tô fazendo para dar de presente. Então, ela só tem uma alcinha dessa, que também não tem esse negócio. Ela é uma alcinha retinha, assim, tá? E só. Bom, mas vamos lá. Não é disso que se trata. A gente vai... É assim, o que eu falo, eu estimulo bastante a gente, assim... A gente pode se orientar por peças que estão na internet, nas lojas de grifes. É óbvio, você está aprendendo com os melhores, isso é aprender, tá? Mas você não precisa fazer uma cópia ipsiletre, quer dizer, letra por letra, né? Ah, tem um negocinho que tem 3 pontos aqui, eu vou fazer. Não precisa fazer isso, tá? Usa como referência para você entender mais ou menos como que é feita a proporcionalidade, tá? Como que é feita, por exemplo, essa aba aqui, olha que interessante. Ela vem até mais ou menos a metade da minha peça, tá? Isso aqui também. Então, assim, são certos detalhes que fazem a gente aprender com quem sabe mais do que nós, com certeza. Tem mais expertise, tem mais ferramentas, certo? Mas daí, você, como um bom brasileiro criativo, o que você faz? Você cria o seu, tá? Bom, aí, brasileiro ou não, nós temos a criatividade. E é ela que impulsiona muitas vezes essas pequenas peças de arte, essas obras de arte, né? Eu coloquei, então, 7 centímetros, eu só tenho que ter certeza que ela tem, que ela tá na metade, ó, tá na metade aqui, meio com meio, tá? Será que tá mesmo? Vamos ver? Tá. Sempre o teclado, tá, gente? Aquele tecladinho de setinha, ele é super importante, aliás, ele não é tão assim preciso. Aí eu coloco aqui, sabendo que isso aqui é minha aba. Ora, qual é a medida que eu vou ter agora sobrando? Agora já não é mais a mesma coisa, né? Eu tinha quanto? 11,50. Agora eu tenho 11,50 menos 3,50. Vamos ver quanto que deu? Desse nó até aqui. Deu 8. 7,99. 7 é 3,50 aqui. 3,50, 11 menos 3,50 tem que dar 8 centímetros aqui, tá bom? É sinal que tá havendo uma pequena... Deixa eu ver. Pronto, 8 centímetros. Tá vendo como é legal? Porque você já corrigiu. A posição não estava de todo correta. Então, você deu um clique aqui no teclado, tava assim, ó. 7,99, certo? Eu falei, ah, não, peraí, tá alguma coisa errada aí. Aí, o que você faz? Você vem aqui e anda uma casa, 8. É claro que se você estiver fazendo isso no papel, você tem a régua. Aí, você vai e mede com a régua, tá? Se você tiver no tecido, você faz o quê? Dá um pique, dobra na metade, não é assim? E se você tá num programa gráfico, você faz isso que nós fizemos agora, tá bom? Você usa as ferramentas para chegar na medida certa. Desses 8 centímetros que eu tenho restando aqui, eu tenho, então, o local para eu colocar a minha alça, tá? Eu nem fiz assim, quanto teria a alça, vamos dizer, seria, como eu falei, eu não vou me deter nisso, tá? É só mesmo uma representação gráfica para depois vocês desenvolverem a de vocês. Vamos supor que eu tenha 3 por 3,5, né? Para ela ficar compridinha aqui, tá? Muito bem. Isso aqui eu tenho que colocar aqui.
de preferência aqui, né? Então, tem 3 centímetros, eu tenho 8 daqui a aqui, eu vou pôr na metade, será? Eu acho que não. Eu vou pôr mais ou menos aqui. Vou pôr aqui assim, ó. Eu gostei aqui, vamos supor, né? Que eu gostei. Aí eu venho com a minha ferramenta e vamos lá. Vamos fazer vamos medir. Ela deu 2,19. Não, eu vou fazer 2 para ficar redondo, né? Opa. Tem que fazer assim, ó, selecionar a coisa que vai andar, né? Não fazer o que eu estava fazendo, ó. Dois centímetros, tá? Eu fiz 2 centímetros daqui para cá. Aqui eu tinha 8, né? Então, eu tenho 2 centímetros aqui. Aqui em cima eu tenho 3, deixa eu ver, 3. Eu tenho 5 centímetros já. Sobram 3 centímetros aqui. Aqui, ó, tá vendo esse final aqui? Porque aqui é o dentinho, né? Aqui sobram 3. Então, é o que eu falo. Eu não posso ficar indo até aqui, muito para cá, né? Porque senão eu vou comprometer também a estética, né? Eu fecho, dá para fechar e tal, mas o negócio da alça tá aqui em cima. Então, 2 centímetros da aba tá de bom tamanho, certo? Assim, até eu fazer o teste no meu material, né? Agora eu venho aqui e vou medir daqui de cima para cá. Só que para não dar confusão, porque conforme eu for mexer aqui, esse negócio vai mexer também, então eu vou apagar, tá bom? Ou vou deixar para vocês verem o que acontece. Pronto, vou deixar aqui para vocês verem como é que é. Aí eu venho aqui, ó. Aqui é uma borda, certo? Uma perpendicular, ó. Olha bem como a linha mediu certinho, tá vendo? Daqui até aqui. Deu 1,13 centímetro, só que eu não quero 1,13 centímetro, eu quero mais do que 1 centímetro, eu quero 2 centímetros aqui. Então, eu vou clicar aqui, aliás, aqui, isso. E vamos descendo. Só que conforme eu for descendo, aquela medida de 2 centímetros também vai, tá? Por 1,5, vai. Acho que 1,5 tá bom. Tá vendo como é que ela vai descer? Porque ela tá grudada aqui, tá? Então, eu venho, apago aqui, né? Pera aí. Eu vou apagar aqui. Aqui eu já sei que eu tenho 1,50. Vou apagar aqui também, não precisa, né? E daqui a aqui eu vou checar para ver se não entortou, não aconteceu nada. Mas normalmente não acontece. Borda perpendicular. Ele mesmo já vai marcar, tá vendo? Olha lá. 2 centímetros. Então, eu tenho 2 aqui e 1,50 aqui. É o que eu queria, é o que tá posto e é isso. Gente, isso aqui é só uma representação, tá? Não é a peça, né? A aba. Claro que se você for fazer igual, você vai fazer, vai arredondar aqui. Se você for pôr o botão, você vai marcar o botão, já sabe como que faz para usar a ferramenta, tá? Então, isto aqui fez com que eu tivesse uma proporcionalidade, que é importante, no tamanho da lateral. Eu tenho 3,5 centímetros, né? Depois eu tenho mais 2 centímetros aqui, tenho 5,5, e eu tenho mais 3 centímetros, eu tenho 8,5 centímetros, tá? Eu tenho 3,5 sobrando aqui,
tá certo? Que dá para eu usar, né, aqui, ó, no fechamento, olha, tá vendo? Fica um espaço, certo? Deixa um espaço aqui. É um espaço que eu vou usar também para fazer esse terminal, tá? Então, gente, é isso. Você vai marcar a sua alça, você vai marcar o seu terminal de alça, vamos dizer assim, né? Você vai fazer, né, a sua alça e colocar aqui, né? Então você já sabe como você vai posicionar. Você vai fazer a sua aba, quer fazer redondinha? Ela tem 7 de largo, então eu vou fazer 3 centímetros e 3 centímetros, tá? 3 e 3. Porque assim eu tenho 1 centímetro retinho aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Nó a nó. Então, pronto, eu fiz a minha aba. Aqui é 3, né? Eu vou fazer 1,5 e 1,5. Vou fazer ela redondinha, tá bom? E então ela virou já o terminal da minha alça, o finalzinho da alça, né? Como eu falei, hipoteticamente falando, né? Eu não sei, não saberia dizer, eu teria que fazer um teste para ver se isso aqui não tá muito grande, tá? Então, aquilo que eu fiz aqui, eu repito aqui, tá? Fica fácil, né? Porque eu venho, trago para cá a minha pecinha aqui e vou fazendo a marcação junto com a minha ferramenta de dimensão. Outras ferramentas existentes aqui na dimensão é a dimensão angular. A dimensão angular a gente não usa muito, mas ela é muito importante, porque ela mede o grau de um ângulo, que não é assim algo que a gente use, como eu falei, né? Então, assim, ó, daqui eu quero saber quanto tem daqui até aqui, eu puxo esse ângulo aqui, ó. Aqui, assim, ó, é uma reta, né, que eu tenho, mas eu quero um ângulo aqui, ó. Vou fazer uma circunferência aqui, talvez. Pronto. Então, qual é o ângulo que eu vou ter? Eu vou ter um ângulo de 25,03 graus. Então, eu vou trabalhar com uma medida em grau. Quando eu falo em ângulo, eu falo em grau, tá? É uma medida de circunferência, só que o parâmetro é o grau, não é raio nem diâmetro aqui, tá? Então, para isso serve essa dimensão angular. A dimensão de segmento, ela é interessante. Vamos dizer que eu tenho aqui aqui, ó, dimensão de segmento. Ela vai medir realmente o que? Segmento. Quando eu chego aqui, ó, eu vou procurando onde tem um nó aqui. Aqui. Clicou no nó, ela já clica no outro nó. Pronto. Ela já te dá a distância. Ela não está medindo a curva, hein? Ela está medindo a distância deste nó até este nó. Quer dizer, começou a minha borda redonda aqui, né? O meu redondo começou aqui e o meu redondo terminou aqui. Eu quero colocar neste redondo, eu quero colocar um vivo, ou não quero pôr o vivo daqui a aqui. Qual a medida? A medida é 4,24, tá? É a medida da distância daqui a aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não uso essa ferramenta, então é difícil também. Ó, daqui a aqui eu tenho essa distância, tá? É a distância deste nó até o primeiro nó da curva, tá? Então, ó, deste aqui, eu marco aqui. Peraí. Gente, como chove, não? Pelo amor de Deus. Ó, aqui assim. Não deu certo. Vamos ver se dá certo aqui. Aqui, 3. Ou seja, ele vai medindo
Eu tenho daqui a aqui 3, daqui a aqui, eu não sei, vamos ver se ele mede daqui a aqui. Ele não vai medir. Eu queria que ele medisse dessa parte aqui. Não. Enfim, aqui eu mediria, né, com outra ferramenta, dimensão vertical ou horizontal, tá? Então, essa sim eu uso um pouquinho mesmo, a dimensão de segmento. Ela é legal para você fazer, quando você faz pence, você quer medir a abertura da pence, sabe? Vamos supor que isso aqui seja uma pence, ela tem uma abertura de 4,24, aí eu quero ir diminuindo, eu vou mexendo aqui, ó, vou mexendo aqui, né? E ela vai diminuindo até você saber o tamanho. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma pence, né? Aí, vamos ver se é isso. Tá? Ela me deu 3,66. Só que eu não quero esse tamanho, tá? Então, eu venho na ferramenta forma, ó. Tá? A ferramenta forma e clico aqui. Tá certo? Não clico aqui, tá bom? Só clico aqui. Aí eu venho e vou diminuindo, ó. Minha pence eu quero que tenha menos 3,2. Né? Minha pence eu quero que tenha 3. Será que no teclado vai? Deixa eu ver. Não, não vai. Aí, acabou tudo? Não, não acabou. Você vem aqui e clica de novo. 2,87. Então, eu vou aumentar. Foi para 3, né? 2,92. 2,62. Tá vendo? Você vai mudando aqui, ó. Ah, sumiu. Volta aqui. 2,39. Sumiu. Volta. 2,15. Volta. Porque aqui, essa medida, a gente não tem ela assim, sabe? Deixa eu ver uma coisa. É 1,92. Deixa eu ver. 1,90. Ele muda aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode ir mudando aqui também, tá? Deu 1,95. Vamos supor que eu ponha 2 centímetros. 2,50. Tô falando de largura, tá? 2,50 de largura na minha pence vai dar 2,44 aqui, ó. Vai ficar tudo meio torto assim, tá vendo que esquisito? Porque ele só vai medir um ângulo, tá? Então, 1,95. Na verdade, é aqui mesmo. Eu posso ajustar aqui, né? Aqui, essa altura, por exemplo, é 2,65, tá? Eu posso ajustar também. Eu posso dizer que eu quero 1,9 por 1,9. Ah, ficou estranho. Então, não adianta. Isso aí tem que deixar diferente, né? Isso aqui não é uma reta, né? Então, tá, eu vou aumentar um pouco aqui. Ele vai
Pronto, deu 2,05. É claro que não é esse sofrimento todo, né? Eu que estou demonstrando, só para vocês verem que esta parte aqui da abertura do ângulo da minha pence pode ser medida pela ferramenta dimensão de segmento. É uma opção que ajuda quando se trata de curva, tá? Não é ideal ficar mexendo como eu fiz aqui, ó, tá? Melhor não, entendeu? Deixa, porque isso aqui tem uma proporcionalidade e conforme eu vou mexendo aqui, ele vai alterando lá sozinho, tá? Então, essa é a ferramenta de segmento, tá certo? É a ferramenta de dimensão de segmento. A legenda de 3 pontos é para você fazer legenda, ó. Você faz aqui, vamos supor aqui, né? E aqui, aí você clica aqui de volta e vem aqui, por exemplo, tá? Quando você quer fazer, ó, 1, 2, 3, e aqui você escreve, tá? Aqui você escreve, aqui ela já vem para você pôr a legenda, ou aqui, enfim, aqui, ó, acho que porque ela já vem, né, com a fonte. Aqui. Aí você escreve, ó, altura, por exemplo, né, que não é nada disso, né, altura coisa nenhuma, né. Ou então, você coloca lá, observe, entendeu? Então, é isso, gente. Eu também nunca usei essa ferramenta. Essa ferramenta, ela realmente está mais associada, acredito, às plantas de engenharia, né? E é isso, tá? Gente, então tá. 41 minutos já. Estamos aqui fazendo peripécias, né, com a nossa ferramentinha de dimensão. Ela ajuda sim. Agora, eu só dei uma ligeira demonstração, né? O que vocês podem fazer, sabendo, né, como é que ela opera, vocês abrem o programa e começam a testar, tá? É a melhor forma de você aprender, de você saber, tá? E a modelagem, não se prendam muito por esses detalhes, né? Se vocês fazem questão de fazer o detalhe, a bolsinha saiu do tamanho dessa aqui, ela precisa de costura, né? Você precisa colocar depois, né, a curva aqui, ó, tá vendo? Ferramenta contorno, curva não, perdão, o contorno, para você fazer então toda a costura dela, tá? Estrutura, são coisas que foram vistas em outros vídeos, tá? Desenhar bem essa peça, tá? Esta peça aqui, se vocês forem fazer, ó, essa peça aqui, se vocês forem fazer com um furo no meio, na verdade você vai fazer é mais ou menos isso, um retângulo, tá? Com a curvatura e um orifício no meio que vocês também vão ter que medir, né? Qual é o tamanho que eu vou querer, 1 centímetro para fazer essa alça, eu vou fazer mesmo essa alça, né? Ou eu vou fazer uma alça bonitinha com mosquetão, né? Então toda uma questão aqui, como eu falei, não é o modelo em si que está aqui, o que está aqui é esse tipo de observação que eu acho assim bem legal de fazer, que é a questão do fundo, quando eu sobreponho uma peça a outra para fazer depois ao pesponto, né? Quando eu vou fazer as medidas para colocar, marcar o molde, né? Porque uma vez que está marcado, isso aqui está marcado, certo? Eu venho aqui nessa linha e eu modifico essa linha aí, tá certo? Aqui também, ó, eu modifico a linha, ponho um pontilhado, tá? Para eu, quando imprimir, saber que isso aqui é a marcação das peças que eu construí do lado ali. Por exemplo, isso aqui é a peça da alça, eu vou construir a parte. Isso aqui é a peça do fechamento, eu vou construir a parte, tá certo? Mas tentem fazer, assim, uma sugestão, né?
façam a marcação e tal, mas faça uma aba redonda, faz uma aba quadrada, faz uma aba triangular, assim, vai tentando outras formas, entende? Para ver como que fica, né? A mesma coisa a alça, tá? Ela pode ser assim redondinha, ou ela pode ser só um retângulozinho fininho, estreitinho, afinal a alça é pequenininha. Aí é que tá. Depois que você dominou a técnica do programa para fazer a modelagem básica, essas outras partes se tornam até assim um lazer, né? Porque você vai testando, né? E vai testando dentro da proporcionalidade da peça. Tá? Falou, gente. Se eu ficar falando aqui, vai ficar 80 minutos de vídeo e tá resolvido já. Até, viu? Até mais. Tchau, tchau.